Houve o silêncio ensurdecedor. Aqui é a estatística retirada da seção Igualdades do site da Piauí. Pode falar, Mari. Fernando, o número da semana é 91 mil. Entre 2018 e 2021, ao menos 91 mil cabeças de gado saíram de fazendas de grileiros em áreas protegidas da União, como parques, florestas nacionais e terras indígenas, e se juntaram a animais criados legalmente em outras fazendas, seguindo para exportação. Esse esquema, no qual o grileiro vende o gado para uma fazenda legalizada, que por sua vez repassa o animal para o frigorífico, foi mostrado na reportagem A Lavagem da Boiada, do repórter Alan de Abreu, publicada na Piauí 190. Os dados da reportagem e do Igualdades dessa semana são de um levantamento inédito feito pela Piauí em parceria com organizações internacionais. Muito bem, mais um exemplo de como o Brasil funciona, né? A lavagem da boiada, tipicamente bolsonarista. Fala, Zé, você que é da Grande Matão, entende de boi, entende a única de coisa gado, que eu entendo de boi é quando ele chega no de java-porco. Mas esse Igualdades aí do Alan é muito importante para reforçar a história que ele já tinha publicado na própria Piauí, contando como é que funciona o esquema de lavagem da carne que o Brasil produz e exporta e você consome, né? Esse esquema começa com uma invasão de uma área pública, de uma floresta nacional, de uma terra sob proteção do Estado, que é tomada, roubada por uma pessoa. Essa área é primeiro cortada a madeira tem valor comercial, essa madeira é traficada para o exterior e tem uma valorização maior do que a cocaína, quando chega lá em Nova York para ser vendida. Depois eles devastam a área, passam lá o correntão, põem um boi por hectare, que fica servindo de síndico daquela área, e esse boi, que é ilegal, porque ele está numa área que não poderia ter criação de gado, que não pertence ao dono da fazenda, esse boi é lavado indo para outras fazendas antes de chegar no frigorífico, de modo que, como a fiscalização dos frigoríficos só se dá do última fazenda até o frigorífico, quer dizer, você sai de uma fazenda ilegal, passa por uma legal, quando chega no frigorífico, não, tá tudo bem. É assim que funciona. Muito bem. Thais Bilenque. O que eu posso falar depois dessa aula? Essa aula de agrobusiness. De agrotroglodismo, não tem. Agrotroglodismo, exato. Essa aula de agrotroglodismo, não sei nem falar agrotroglodismo. Isso daí. Bom, a gente encerra assim o número da semana e no próximo bloco vamos falar de eleições, pesquisas, vamos falar de eleição presidencial e eleição em alguns estados também. A gente já volta. Muito bem. José Roberto de Toledo, a pesquisa publicada pelo IPEC, divulgada na segunda-feira pelo IPEC, frustrou aí as expectativas do campo bolsonarista, que esperava uma subida dele, seja em função dos acontecimentos do 7 de setembro, seja em função do dinheiro que foi derramado aí nos programas sociais, né, desses 42 bilhões que foram obtidos por essa emenda constitucional absurda. Isso não aconteceu. Então, vamos dar um quadro da situação da corrida eleitoral nesse momento. Tem pesquisa nova, inclusive, saindo nessa quinta-feira, né? Sobre a qual você vai fazer um puxadinho mais à noite. Vai ter que trabalhar à noite, José Roberto de Toledo. É que assim, é 24 horas, Fernando. Não paramos. Tá certo. Tem Datafolha essa noite, então, quando você estiver ouvindo isso, em seguida estará aí um boletim que eu gravarei mais tarde sobre o Datafolha. Bom, conforme prometido, está aqui o boletim especial sobre a pesquisa Datafolha que saiu na noite desta quinta-feira. Lula apareceu estável com 45%, Bolsonaro oscilou um ponto para baixo, de 34% para 33%, Simone Tebet permaneceu com 5%, Ciro Gomes foi de 7% para 8%, em cima não mudou muita coisa. Mas a estabilidade mostra a mesma coisa que o IPEC já tinha mostrado no começo da semana. Ou seja, Bolsonaro bateu no seu teto, Lula encontrou o seu piso e a diferença entre os dois é muito grande para Bolsonaro conseguir se reeleger, salvo haver alguma mudança drástica no quadro. Vai haver segundo turno? Provavelmente sim,
Provavelmente não, é difícil dizer, está dando 48% dos votos válidos, está no limite da margem. Outros fatores que a gente já abordou mais cedo vão contribuir para isso. Pode ser o voto amedrontado do eleitor do Lula ou um comparecimento mais baixo que pode prejudicá-lo. Não dá para saber por enquanto. É isso. Mas o fato da semana foi a pesquisa IPEC de segunda-feira que você mencionou, porque ela mudou a estratégia do Bolsonaro. Ela teve esse poder. E foi o segundo maior ato da campanha do Lula até agora, o que mostra bem o que tem sido a campanha do Lula. O primeiro, segundo o levantamento da Arquimedes, e isso é medido pelo número de interações no Twitter, citações no Twitter. Se você olhar o levantamento da Palver nos grupos de WhatsApp, a curva é parecida. Se você olha o Google Trends, onde as pessoas vão fazer buscas sobre os nomes dos candidatos, também é muito parecido. O Bolsonaro teve como maior ato o 7 de setembro. O Lula teve como maior ato a entrevista no Jornal Nacional. E o segundo maior ato de campanha foi a pesquisa do IPEC na segunda-feira. Por quê? Porque mostrou uma oscilação positiva para o Lula, que pode ter sido uma oscilação estatística dentro da margem de erro. E mais importante do que isso, foi o que mostrou que o Bolsonaro não ganhou absolutamente nada, nenhum eleitor novo, com os atos do 7 de setembro. Ele falou exclusivamente para o público que já votava nele e mostrou um teto, um limite máximo de votação muito baixo, em torno de 35%. Qualquer estatística que você pegar dessa pesquisa IPEC, seja a intenção de voto no segundo turno, seja a aprovação de governo, nada passa de 35%, 36%. E é impossível, obviamente, ele se eleger com esse patamar, mesmo que a eleição vá para o segundo turno. E isso impactou a campanha do Bolsonaro, porque não é por acaso que logo em seguida ele começou a dar entrevistas em podcasts evangélicos, falando para o seu próprio público, fazendo de conta que ele é bonzinho, dizendo que vai passar a faixa, que não sei o que lá, que errou ao falar sobre não sei o que tem, não sei aonde, não sei quando, fazendo de conta que ele é o que não é. Isso é uma mudança que só é explicável porque eles acreditam na pesquisa IPEC, apesar de ficarem dizendo que ela é mentirosa, né? Porque senão não teria motivo para mudar de atitude. Até o que aconteceu depois do evento no debate dos candidatos a governador de São Paulo, que teve, já mencionamos aqui, aquele ataque covarde, o bolsonarismo rachou depois daquilo. É uma coisa que não tinha acontecido. Se você pega o gráfico que a Arquimedes fez sobre como os bolsonaristas reagiram ao ataque do deputado, a Vera Magalhães, e o que se seguiu. O Tarcísio de Freitas, candidato do bolsonarismo em São Paulo a governador, percebeu imediatamente, ainda estava lá no palco da TV Cultura, quando ele se tocou que ia ser uma, desculpa a expressão, uma obrada monumental para ele. Porque ele tinha se saído bem no debate, mas aquilo invertia totalmente a lógica, porque ele que levou o cara lá. O cara tinha chá de convidado dado pelo Tarcísio. Tem foto do Tarcísio passando a mão na careca do Douglas Garcia e fazendo sinal de positivo. Careca, ele gosta de careca, hein? Que é Carecas do ABC, grupo neonazista que é próximo dele. Tutti buona gente. Desse párea menor do bolsonarismo. Vamos lá. Então, aí o Tarcísio percebeu isso e começou a dizer não, que não concorda. O Republicanos começou a falar em medidas de punição, talvez expulsão. A Assembleia começou a falar em cassação. Quer dizer, houve uma comoção. Os únicos que tentaram defender eram os olavistas bolsonaristas no Twitter. Mas aí veio o Eduardo Bolsonaro e fez um fio, sem mencionar explicitamente o Douglas, mas descascando o cara. Assim, acabou com ele. Inclusive um fio que chamou muita atenção porque não tinha erros de português. Alguém escreveu. Foi uma pessoa que escreveu. É isso que eu quis dizer. Bem, aí, no final, acabaram tentando chegar a um acordo entre a ala olavista e o Eduardo, que está preocupado com a eleição do Tarcísio, porque, veja bem, se o Bolsonaro perde, o Tarcísio é a única esperança do bolsonarismo arrumar emprego aqui, no estado de São Paulo. Né? Vai ser o cabide de emprego do bolsonarismo, porque lá no Rio a milícia já tomou conta, né? Não vai ter muito espaço, já estão no governo. Aqui teria chance de alocar alguns expatriados de Brasília, né? E aí bateu o desespero, os caras, vamos perder São Paulo também por causa disso? Não, vamos mudar, vamos falar que a gente é bonzinho, que a gente não acredita em agredir jornalista. Então
Tudo isso é em função dessa pesquisa IPEC de segunda-feira. Se não tivesse havido essa pesquisa, não teria havido toda essa discussão. Muito Verdade bem. seja dita, só para não deixar de dizer que o Douglas Garcia é adversário do Eduardo Bolsonaro, porque já fustigava ele tempos atrás. Então existe também um componente pessoal ali, uma disputa entre os dois. Sim, porque o Douglas está saindo candidato a deputado federal. Ele é estadual e está saindo a federal, ou seja, eles vão disputar voto, né? É um contra o outro. Eu tô na dúvida, eu não ia declarar meu voto, agora tô em dúvida entre um e outro. É uma escolha muito difícil pra mim. É uma escolha muito difícil. Vai ter um editorial a respeito. Douglas Garcia ou Eduardo Bolsonaro? Uma escolha muito difícil. Muito bem. Só para dizer o seguinte, sobre as contradições de resultados de pesquisa, eu devo dizer o seguinte. Cobrindo esse assunto desde 1985. Revelei minha idade agora. Existem 2 tipos de instituto no Brasil. Os sérios e os que só existem em anos pares, que são os institutos que só publicam pesquisa quando tem eleição e alguém pagando para eles fazerem isso. Os outros têm estrutura permanente, escritório conhecido, staff que não muda, técnicas que não mudam, fazem pesquisa para muitos clientes, e esses são os que eu confio. Aqueles que só aparecem em ano par, e alguns aparecem só de 4 em 4 anos, esses não dá para confiar, porque em geral eles têm um cliente só, ou pelo menos um cliente público só. E quando você tem um cliente só, o que você fica torcendo? O que esse instituto fica torcendo? Para que tenha segundo turno. Porque se não tiver segundo turno, ele fatura metade do que ele faturaria. Quando você tem muito cliente, se vai ter segundo turno ou não é indiferente, porque isso é uma receita marginal. Agora, se você só depende de um cliente para seu faturamento e ele vai cair a metade se não houver segundo turno, isso vai influenciar ou pode influenciar nas suas decisões, né? Então, eu confio em instituto que existe há tempos, que tem track record, que a gente sabe comparar com a urna, pode comparar com a urna, e que existe o ano inteiro com staff permanente. É nesses que eu confio. Eu confio no Data Toledo. Eu confio no Toledo. Data Também ia Toledo. falar isso. Data Toledo. Tá todo mundo aqui, olha, hoje... Thaís Bilenque. Bom, se do lado do Bolsonaro houve essa inflexão aí, né, que o Toledo descreveu, do lado do Lula o que houve foi uma intensificação do apelo pelo voto útil, do apelo pelo comparecimento, né, contra a abstenção. Em parênteses, aqui Lula tem feito esse esforço e as mulheres são a fatia do eleitorado que mais se abstém ou vota branco e nulo, ou seja, decide menos em quem vai votar. Então, a campanha por comparecimento tem que focar sobretudo nas mulheres, mas isso é um parênteses. E o apelo pelo voto útil, né, com celebridades entrando na campanha, né, a campanha do Lula espalhando vídeo do Raí fazendo isso, centrais sindicais, né, que tem ligação com o PDT mesmo, pedindo voto no Lula e não no Ciro, o Ciro reagindo, né, até o próprio Carlos Lupe, presidente do PDT, teve que gravar um vídeo dizendo, olha só, estamos com o Ciro, vamos até o final, vamos para o segundo turno. O Ciro fez um filmete falando que pedir voto útil é virar casaca, enfim. Tudo isso está acontecendo 20 dias antes do primeiro turno, o que é diferente das campanhas anteriores. Em geral, o voto útil começa, essa campanha, acontece muito mais perto do dia da votação, 10 dias, 5 dias antes, porque é na hora da decisão mesmo, assim. Curioso que isso tenha sido antecipado de alguma forma, né? Mas isso vai se intensificar, né, Thaís? Vai se intensificar e vai tornando a eleição, ela já é, e vai ficar mais ainda com cara de segundo turno, né? Vai polarizar ainda mais, como se só houvesse mesmo 2 candidatos. E segundo turno é uma disputa por quem tem rejeição menor, né? Um duelo entre quem é menos detestado. E isso também já está acontecendo absolutamente. O horário eleitoral na televisão de terça-feira, dos candidatos a presidente. Lula apertando o calo do Bolsonaro, Bolsonaro apertando o calo do Lula, né? O Lula dedicou 45 segundos no fim da propaganda dele, de forma que quase não se podia perceber que era da campanha do Lula ainda, para apontar escândalos de corrupção do Bolsonaro, barras de ouro, sigilo de 100 anos, os 51 imóveis comprados com dinheiro vivo e tal. E Bolsonaro também começa pondo uma frase do Lula cortada, editada, falando para bater mulher, bate fora de casa, sendo que ele falou ainda depois mais coisa, não bate no Brasil. Enfim, eles estão tentando aumentar a rejeição um do outro e fazendo apelos para os eleitores que os rejeitam mais. O Bolsonaro dedicou todo o programa dele para as mulheres, vai viajar para o Nordeste, o Lula vai viajar para o Sul, né? Eles estão tentando diminuir as suas rejeições para poder garantir um pouco mais de voto. Disso que você falou em relação ao Ciro, ele corre o risco de desidratar muito na reta final, né? E eu aqui tô falando
por intuição, sem nenhum embasamento científico, Toledo, você me perdoe, eu não sei se uma parte desses votos que o Ciro pode perder não vão pro Bolsonaro, porque ele tá tão acirradamente antipetista, o discurso dele é antilulista e antipetista. Ele, né? Exato. Tem eleitor que tem mais simpatia pelo Bolsonaro do que pelo Lula entre os eleitores de Ciro, claro. Então pode acontecer isso, porque o Ciro tá alimentando isso. Aumentou essa fatia, né, de segunda opção no Bolsonaro por causa da campanha do Ciro de bater tanto no Lula. Bate mais no Lula do que no Bolsonaro, os eleitores dele entenderam o Ciro e o João recado. Santana estão prestando um grande desserviço à democracia, independentemente de qualquer coisa, porque o efeito é esse que você acabou de dizer. Agora, eu acho, Fernando, que a reta final do primeiro turno, Fernando, vai ser a disputa entre dois movimentos opostos. De um lado, você vai ter esse risco de aumento do não comparecimento do eleitor à urna por medo, que a gente já falou no primeiro bloco. Por outro, esse medo também faz com que eleitores do Lula tenham medo de declarar voto nele, que é uma coisa que acontecia ao contrário, né? Em geral, era o Paulo Teixeira, deputado do PT, que está na coordenação da campanha, falou que outro dia ele estava conversando com uma senhora e ela falou assim, não, meu patrão me perguntou em quem que eu vou votar, eu respondi que vou votar no Janones. Tipo isso, a pessoa não quer declarar. Então, tem muita gente que pode mudar o voto na hora, porque para o pesquisador, por medo, ele está declarando outro voto, ou está declarando voto em branco, nulo, sei lá o quê, entendeu? Então, o voto envergonhado de 2018 no Bolsonaro virou o voto amedrontado no Lula em 2022. Só que são movimentos, se eu aumentar a abstenção, menos gente comparecer, é ruim para o Lula. Se houver voto que não está sendo declarado, beneficia o Lula. Eu acho que a soma desses dois movimentos é que vai definir se a eleição acaba no primeiro turno ou não, porque está no limite, né? A grande novidade dessa pesquisa do IPEC é que o Lula, que estava com 49,5% nos votos válidos, voltou a 51%, ou seja, é um pouquinho mais distância de definir no primeiro turno. Então, esses detalhes vão fazer muita diferença. Taxa de comparecimento, voto amedrontado, voto envergonhado, tudo isso daí vai ser vital para a eleição acabar ou não em 2 de outubro. E isso impacta, para terminar, a eleição de São Paulo, porque estava conversando com uma pessoa da campanha do Haddad e eles acham que se o Lula ganhar no primeiro turno, a chance do Haddad vencer no segundo amplia muito, porque o Lula estaria livre para fazer campanha e todas as energias da máquina do PT estariam voltadas para a eleição de São Paulo. Se o Lula for para o segundo turno, isso se dissolve, enfim, a disputa é bem diferente e a chance do Tarcísio, que é quem deve ir para o segundo turno, por enquanto, né? Isso é uma coisa realmente aberta, temerário cravar, aumentam. O Douglas Garcia ressuscitou o primo dele, o Rodrigo Garcia. Tô brincando, não são primos, só tem o mesmo sobrenome. Por quê? Porque o Rodrigo Garcia, o governador de São Paulo, que as pessoas não sabem quem é, foi massacrado no debate, foi o grande alvo, apanhou de todo lado. Tinha perdido o debate e, portanto, o Tarcísio de Freitas, que é o seu principal adversário para chegar ao segundo turno com o Haddad, tinha ganho. Só que o nobre deputado conseguiu inverter essa lógica, porque criou um problema para a candidatura do seu suposto aliado, né? Então, pode ser que isso mude a campanha em São Paulo, ou mude, mesmo que marginalmente, pelo menos dá uma sobrevida para a campanha do Rodrigo, que estava quase sepultada. Muito bem, vamos encerrando o terceiro bloco do programa por aqui. Em seguida, e direto, sem intervalo, temos o esperadíssimo Por quem? Momento Kinder Ovo. Mari, então você já pode ir soltando assim direto no susto para pegar a gente de surpresa. Pega a gente de surpresa, quem sabe eu ganho. Solta aí. Quem sempre esteve nas comemorações do 7 de setembro, desde provavelmente do 7 de setembro de 1823, foram as Forças Armadas. Mas nós tivemos uma mobilização monumental no Brasil pelos 200 anos. Quem quiser ver essa manifestação como palanque do presidente Bolsonaro, muito bem, é um discurso que cabe. Eu vejo como uma manifestação dos 200 anos de um país que foi construído há apenas 200 anos. Não reduziria isso a uma manifestação eleitoral, acho descabido. Gaúcho. E uma confusão muito grande com um momento eleitoral extremamente polarizado, é verdadeiro, e com uma campanha que tem passado dos limites por diversos atores dessa campanha. Não, tá na ponta da língua. Bom, a minha não tá nem na garganta. Puta, que fiasco, hein? Ah, não, eu não ia acertar.
Foi difícil essa, não acertamos. Vamos ver se algum ouvinte acertou. Quem fala é o general e ex-chefe, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Temer, Sérgio Etchegoyen. Acertei. Em entrevista à CNN. Pô, dá pra contar essa pra mim, eu acho, hein? Vai levar. Ao falar general, você limitou de 220 milhões para 500, né? Aí fica mais fácil, né? Etchegoyen. Mas tudo bem, eu dou 0,25 pontos para Thaís. Como dizia a Aracide Almeida no programa do Silvio Santos antigamente, vai levar 5 mangos aí que tá muito bom. 5 mangos para você. General Etchegoyen, que é o começo de tudo que nós estamos vivendo. É o precursor desse desmando militar. O cara que ocupou o palácio no governo Temer e deu início, abriu a caixa de Pandora que a gente não consegue mais fechar. Ele e o Vilas Boas. Mas é verdade. E ele foi o ministro central do Temer, né? Foi o ministro do Temer. Etchegoyen. É isso mesmo. Onde tudo começou. Bom, depois desse momento que a Thaís, a gente tem que se render. A Thaís, de fato, acertou. Um atraso, eu diria. Vou deixar pro VAR, pra direção decidir sobre isso. E vamos em frente. Etchegoyen é gaúcho? É gaúcho, né? Então eu quero 0,10 por ter falado um gaúcho. Tá certo. Bom, vamos para o Correio Elegante. Momento que vocês mandam as cartinhas, mensagens pra gente. Eu vou ler o tweet do José, R-O-S-S-E, com circunflexo, que se identifica como Jafafage. Atualmente acompanho o Brasil como uma série de TV na qual vejo recapitulação dos episódios de manhã com as news da Folha de São Paulo, assisto alguns episódios pelo Twitter à noite e todo sábado vejo teorias a respeito da trama no Foro de Teresina. O que nos coube foi a teoria a respeito da trama, é isso, Mari? É um tanto quanto enigmático para mim essa mensagem. E também tem aqui uma cartinha, um pedido da Ana Luísa Bacelar. Venho aqui só deixar minha declaração de amor e apoio ao jornalismo de verdade que me faz respirar em meio a tempos sombrios. E um pedido para o Toledo. Opa. No Momento Cabeção, dê dicas de livros sobre análise de dados, sim. Pois há aqueles que, como eu, adoram vocês e adoram estatística também. Um abração de uma epidemiologista carioca perdida em Matão, que se consola e ri com vocês toda semana. Aí, a Ana Luísa Bacelar. Tá vendo, Zé? Você é um sucesso de públicos, é o seu jornalismo de dados, as suas estatísticas e tal. Então, você já deve ter, mas eu vou recomendar aí o Statistical Methods for Social Science, do Alan Agreste e da Barbara Finlay, que é o que eu mais gosto. E já que é para fazer propaganda de livro, eu vou fazer propaganda do livro do Pedro Abraão Vai e da Gabriela Lota, Democracia Equilibrista. Está sendo lançado essa semana aí. Pelo seguinte, o livro é um livro sobre ciência política, mas é um livro bom de ler. Eu, outro dia, em vez de ficar fazendo o que eu precisava, fiquei lendo o livro, de tão gostoso. Porque o Pedro, que esteve no governo durante 8 anos, conta histórias de bastidores, de momentos críticos da história recente do Brasil, como, por exemplo, da aprovação da lei de acesso à informação e dos lobbies internos dos militares e do Itamaraty contra a lei. Muito bom de ler, muito divertido até em algumas partes, o que é algo raríssimo para se falar sobre um livro cujo título é Democracia Equilibrista, que trata de ciência política. Gostei muito. Eu vou ler o e-mail da Aline Verrendia. Conheci o Foro de Teresina através da minha amiga Jéssica e o irmão dela, Felipe, que no último sábado, 10 de setembro, estiveram na livraria Megafauna, em São Paulo. E não é que eles viram o Fernando tomando um cafezinho e o Toledo na fila de autógrafos? Só faltou a Thaís Bilenca. No mesmo dia, à noite, a primeira coisa que Jéssica me contou quando nos encontramos foi: vimos nossos ídolos de longe, e de longe porque não queriam atrapalhar. Então, se puderem, mandem um opa para a Jéssica e para o Felipe. Tenho certeza que eles ficarão muito felizes. Ah, e cuidado, quando forem fazer as coisas erradas por aí, pode ter algum fã do Foro de Teresina paisana só observando. Fiquei com medo. Tá vendo? Agora. Fomos flagrados na livraria Megafauna, no lançamento do livro do Luiz Francisco Carvalho. É isso mesmo. Muito bom também. Jéssica e Felipe, eu devia ter ido lá falar com o Fernando, né? Eu mordo, então não recomendo, mas o Fernando é simpático. Bom, depois de recomendar 2 livros sem ser no Momento Cabeção, ou 3, a Mari, inspirada, me mandou ler um livro, que é o e-mail do Lourenço Bueno.
Há 3 anos, eu e meus amigos Lucas Bittar e Bruno Cantarim viajamos ao Texas para realizar o nosso sonho de assistir ao festival de música Crossroads. Estávamos em Houston quando recebemos alertas indicando que o furacão Imelda estava próximo e trazia risco de alagamento na cidade. A instrução era ficar em casa, mas, por inocência brasileira ou necessidade de chegar a tempo a Dallas, local onde ia acontecer o festival, partimos de carro sob chuva mesmo. Claro que a animação não durou. Era tanta água que os motoristas passaram a estacionar em cima da calçada e fomos tomados pelo medo, desespero, ansiedade. Até que encostamos o carro e, para nos acalmarmos, eis que o Lucas solta: "Vocês querem ouvir o foro dessa semana?" Bom, pronto, era o que a gente precisava. Daí pra frente, tudo se resolveu. Nos distraímos, conversamos e opinamos com vocês ao longo de 1 hora. Quando o episódio acabou, nos enchemos de coragem, ainda bem que não foi de água, né? Atravessamos uma avenida que mais parecia um rio, passamos ao lado de 2 carros alagados e chegamos na estrada mais alta e sem riscos. Quero agradecer a vocês do Foro de Teresina pelo excelente trabalho e pela salvadora companhia em um dos momentos mais tensos que já passamos. Se puderem, mandem um abraço, salve, opa, aos meus amigos Lucas, que me apresentou o Foro, e Bruno. Mandem também beijos para Raquel Bittar, ouvinte assídua do Foro, e para minha namorada Patrícia, que divide comigo, além da casa, o prazer de ouvi-los durante os cafés da manhã, faxinas ou almoços de sábado. E assim encerro minha participação literária no Foro de Teresina. Então, beijos para Lucas, Bruno, Raquel Bittar e Patrícia, é isso? Isso. Beijos para vocês. Que Beijo. epopeia, que epopeia, hein? E pro Lourenço Bueno, que é o autor do livro. Né? E Lourenço Bueno. Bom, ritmo de epopeia, nós terminamos o programa de hoje. Então, se você gostou, não deixa de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Já é um clássico isso daqui. Seguir no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar no Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Natália Silva, a edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Fecris Vasconcelos. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carval. O Foro foi gravado nas nossas casas e eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. Eu vou aproveitar aqui para entregar uma componente da nossa equipe, a Natália Silva, que me dizem tem 2 apelidos. O DJ Natinha, quando ela está de bom humor, e Bad Nat, quando ela acorda com o pé esquerdo. Entregou, Natália. Muito bem. Tchau, Thaís. Bilenca. Olha só, Toledo começou o programa animado. Terminou já falando tchau, vou entregar. Então, não sei, não passou no meu teste de integridade. Eu vou dar um tchau bem animado. Até semana que vem! É isso, gente. Boa semana a todos. Até a semana que vem.